Primeira coisa, leia as Escrituras. Segunda coisa, veja se a profecia ou aquela manifestação sobrenatural está de acordo com a palavra de Deus. Se qualquer manifestação dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, qualquer local, se não houver pontos, visão bíblico firmado na palavra de Deus, repreenda que não vem de Deus. O Espírito Santo, ele inspirou homens a fazer, a escrever aquilo que a palavra de Deus nos traz. Então, se o Espírito Santo fala uma coisa, ele não pode ir contra a sua própria palavra. Então, a atitude mais inteligente é: eu estou vendo algo sobrenatural, algo que eu não vejo com frequência. Então é seguir o conselho da primeira epístola de João: examinai o Espírito. Como é que eu examino esse Espírito? Avaliando a pessoa? Não. Avaliando de acordo com a palavra de Deus. A manifestação tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Muitas pessoas são enganadas. Eu estava até conversando com um amigo meu que muitas pessoas são enganadas por tanta heresias hoje em dia, porque uma boa parte não estuda as Escrituras como deve ser. Elas viam o evangelho de ouvir. Eu ouvi o meu fulano falar, o meu pastor, o meu diácono falar. Alguém falou, fulano de influência falou. Não é quem tem influência que tem que falar para você. É você que tem que examinar as Escrituras, porque é dela que procedem vida. Jesus ensina com muita clareza que nós devemos examinar as Escrituras. Por essa falta de ensino sobre as manifestações do Espírito Santo, existe muitos movimentos estranhos e muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis do culto. Tem muitas igrejas que estão tendo práticas condenáveis de acordo com a palavra de Deus. Diz que é um culto, mas faz um movimento, cria um ambiente com muitas heresias. Deixa eu te dizer uma coisa: uma igreja que se manifesta com heresias, com doutrinas que vai contrário às Escrituras, é diabólico. Em Gálatas capítulo 1, verso 8, se não me foge a memória, é um trecho que diz o seguinte: que não deve ser aceitado outro evangelho, não deve ser proclamado outro evangelho além do que já foi proclamado por Cristo Jesus. Ele é muito específico em dizer: se mesmo que o anjo do céu viesse trazer uma outra mensagem, não aceite. A mensagem é simples e edificante e o suficiente. Jesus Cristo é o evangelho puro. No ponto 3 do tópico 2 está escrito acerca dos dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim. Lembrando, primeiro ponto do tópico 2 fala sobre os dons de serviço. Ninguém é mais importante que ninguém, todos somos iguais no corpo de Cristo. Segundo, os dons espirituais, as manifestações sobrenaturais e como devem ser usados os dons. Terceiro ponto, acerca dos dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Efésios 4:11. Então, acerca dos dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cargos ministeriais. E o mais polêmico dele é apóstolo, profeta. De todos esses, os apóstolos são mais complicados de se aceitar. Primeiro, porque para ser apóstolo tem que ter andado com o Senhor Jesus Cristo. Fora os 12, Jesus não chamou ninguém mais de apóstolo, fora os 12. Então apóstolo já é algo que eu vou deixar para um outro vídeo. Vou fazer um vídeo voltado só para o cargo ministerial do apóstolo. Mas profetas hoje ainda existem, com muita eficiência. Evangelistas, pastores e doutores. Profeta é aquele que transmite a palavra de Deus.
aquele que fala da palavra de Deus. Profeta é aquele que recebe, leva a palavra de Deus para as pessoas. Evangelista é aquele que evangeliza, fala de Jesus para pessoas afastadas de Cristo, leva o evangelho a toda criatura. Profeta, evangelista não é aquele que dorme, não é aquele que balança com que se balança, vai para a igreja e diz que é evangelista. Eu te dizer uma coisa, credencial de profeta, credencial de profeta, de quem não prega a palavra, é uma credencial inútil. Credencial de evangelista que não evangeliza é uma credencial inútil, é só papel. Credencial de pastores que não pastoreia, não cuida de ovelha, é só uma credencial inútil, comprada. E doutores, credencial com o nome de doutor em teologia, sem uma aplicação, é inútil. Todo dom ministerial sem uma aplicação é inútil. Ah, mas o dom ministerial, recebi a carteirinha de evangelista. Eu sou o quê? Evangelista. O que evangelista faz? Faz evangelismo. Então, existem esses 5 cargos ministerial. Mas sabe o que as pessoas estão fazendo hoje? Adulterando tanto o evangelho. O camarada não faz nada para o evangelho, mas só porque congrega muito tempo recebe uma credencial. Deixa eu te dizer, esse pastor falha de maneira miseravelmente. Por quê? Porque antes dos discípulos ser apóstolos, eles manifestaram obras de discípulo. Ninguém pode ser separado para ser profeta sem passar pelo processo até chegar profeta. E o processo não é só congregar, é exercer o cargo que recebe. Então, o que eu deixo claro é: não existe credencial válida se eu não ponho aquilo em prática. Se eu não aplico aquilo que me foi concedido, é só título. A verdadeira credencial procedente com o chamado de Deus, eu sou profeta, então o meu papel é pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Eu sou doutor, o meu papel é ensinar com excelência, sem adulterar a palavra de Deus. Eu sou evangelista, o meu papel é ir e evangelizar a toda criatura. O meu papel é evangelizar a toda criatura. Se eu sou pastor, o meu papel é cuidar de ovelhas. Então, é muito simples entender isso. É só considerar as Escrituras como palavra de Deus. O propósito do Senhor conceder às igrejas, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para serviço cristão. O dom é para capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Igreja que não cresce, igreja que se estagna, é igreja que não trabalha com os dons que tem de maneira correta. Toda igreja que faz um bom uso dos dons que tem é uma igreja que cresce, é uma igreja que avança. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. O Espírito Santo nos edifica, nos consola e nos exorta, independentemente de estarmos com muita gente ou sozinho. O Espírito Santo também nos edifica de forma individual. O Senhor deu à sua igreja ministro para servir com zelo e amor. Zelo e amor andam juntos. Zelo é cuidado, é organização. Amor, ele cuida e organiza, não por ira e nem por contenda, mas por amor. Casamento perfeito. Zelo e amor. Zelo e amor andar junto dentro de uma igreja, a igreja cresce. Tudo isso baseado em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2 e 3. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Mateus capítulo 20, verso 20 ao 28. Jamais a perspectiva contralizadora e sacerdotal
do Antigo Testamento. No Antigo, Deus mandava o Espírito, o camarada recebia o Espírito Santo, era usado e o Espírito Santo saía, não morava. Na Nova Aliança, o camarada recebe o Espírito Santo, mortifica o seu corpo e o seu membro, tem zelo pelo seu corpo, cuida da sua carne, da sua alma, do seu espírito, e ali o Espírito Santo faz morada. Já partindo para o terceiro tópico, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 a 11. Os dons são importantes. Entenda, a igreja de Corinto tinha muitos dons espirituais, mas era uma igreja problemática porque não sabia usar os dons da maneira correta. Os dons são importantes. Primeiro ponto do tópico 3. Um argumento utilizado pelos sensacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar deste assunto com os crentes de Corinto que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção do serviço de Jesus Cristo, que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Um argumento utilizado pelos sensacionistas são pessoas que defendem a ideia de que os dons cessaram. Isso é um assunto também já muito teológico. O que eu posso resumir é que dons são pessoas que chegam para você e diz: não existe mais os dons do Espírito Santo. Isso faz dele um sensacionista que diz que os dons cessaram. Cessaram até no último apóstolo de Jesus Cristo, que foi João, que é o dom da revelação. Eles dizem isso porque no meio dos crentes, existem muitas pessoas que se acham superiores aos outros por causa dos dons. E isso é bem verdade. Isso é muito específico. Porque de onde que surgiu o sensacionista? Ele surgiu no primeiro século. O seguinte, que existia pessoas que... No primeiro século, é isso mesmo? Um argumento utilizado, sensacionista, que defende pastores no primeiro século, é que os camaradas, na igreja de Corinto já existia muito problema semelhante. O camarada recebia dons e queria ser superior. Então, aqueles que viam que o camarada tinha um dom e queria ser superior, se entristecia e desconsiderava aquele dom como vindo de Deus. Então, por isso que surgiu o sensacionista. O ego de algumas pessoas ao receber dons se elevava demais. Então, esse ego exaltado, o orgulho exaltado, feria outras pessoas mais fracas, com um pensamento mais curto. E isso é uma realidade até os dias de hoje. Tem muitas pessoas que tratam um irmãozinho que anda de chinela de havaiana, mais simplesinho, por causa de dons. Eu sou. A mensagem não é mais que Deus é que eu sou, porque eu profetizo, porque eu prego, porque eu ensino, eu faço tudo. Então, por causa da revolta de alguns, surgiu o grupo de sensacionistas. Mas no meio dessa turma que tem dons, existe também pessoas que trabalham com os seus dons de maneira excelente. A lição traz no primeiro ponto que nós devemos resgatar a noção de serviço do Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Devemos resgatar a simplicidade e humildade de entender que os dons vêm diretamente de Deus, não é nosso, para melhorar o serviço da igreja, do corpo de Cristo Jesus. Então,
Se você vê um camarada que se exalta demais, você ensine isso para ele. Se você vê um cara que se exalta por ter recebido algum dom, você ensina para ele isso daqui. Ei, querido, os dons, nós somos pós-sims. Os dons foram dados para mim e para você que crê em Cristo Jesus, para serviço da obra de Cristo, para o evangelho ser proclamado e crescer com graça. E é isso que traz o primeiro ponto do tópico 3. Está na hora da gente entender que tudo é do Senhor para a honra e glória de Deus. Segundo ponto do tópico 3, diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota unidade na Igreja de Cristo, mas simultaneamente sua multiplicidade. O comentário Bíblia Pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado estes 9 dons por serem adequados à situação em que havia em Corinto. Existem dons que se adequam a uma determinada igreja. Nós vimos vários dons sendo manifestos na igreja de Corinto, mas Paulo fala 9 com exaltidão, porque são daqueles 9 que a igreja estava precisando entender. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. Quando a igreja realmente adora ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vai encher pessoas da maneira certa, no lugar certo, na hora certa, para que supra a necessidade de cada igreja. A igreja não é do homem, não é do pastor Joãozinho, não é do pastor Luquinhas, não. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Os dons são manifestos para o crescimento e edificação do corpo de Cristo. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por mérito pessoais. Romanos capítulo 12, verso 6. Por que você recebeu dons espirituais? Pela graça de Deus. Não é mérito seu, é mérito do Senhor. Não podemos orgulhar-nos, portanto, de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom de Deus que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. É o que mais tem acontecido no século 21. O espírito do orgulho tem se elevado de maneira extrema. Pessoas que são incapazes de perdoar, mas são capazes de se manifestar dizendo que está recebendo dons, está sentindo o dom do Espírito Santo. Sente o dom do Espírito Santo, mas é incapaz de perdoar o próximo, porque o orgulho subiu a cabeça. E é interessante notarmos que Lúcifer, de acordo com os profetas, Lúcifer, o anjo de luz, quando queria colocar o seu trono acima de Deus, caiu. O orgulho, ele te leva lá em cima, mas entenda, quanto mais em cima você estiver, maior é a sua queda. É interessante notarmos que nós temos que crescer para que o Senhor Jesus cresça. Paulo reconhecia isso. Olha, os dons é para que Cristo cresça e que eu diminua. O dom vem de Deus, nada é meu. E a lição vai nos ensinar com muita excelência. Os dons devem ser aplicados não com orgulho, mas com humildade. O orgulho é pecado contra o Senhor e contra a igreja. O pecado, o orgulho, o uso dos dons que é de Deus, é do Senhor, é pecado, é blasfêmia contra Deus, contra a igreja que é o corpo de Cristo. Use-o com um coração sincero e transborde de amor pelo próximo. Você quer ver se o cidadão tem o dom do Espírito Santo? Ele fala em língua, profetiza, é capaz de perdoar. Ele serve na igreja ao maior, ao menor,
e não esfrega a credencial dele na cara de ninguém. Ele faz com zelo e com amor. Ele não vai oprimir pessoas, ele vai sempre amar ao próximo, porque essa é a atitude do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 13 vemos um cardápio, uma receita do verdadeiro amor. Não foi por acaso que o capítulo 13, que fala sobre amor de 1 Coríntios, foi colocado entre os dons, e o 14 em línguas. É o seguinte: o dom de amor é mais importante do que o de profetizar, do que o de falar em línguas, do que o de curar. O dom de amar é mais importante do que a minha cura. O dom de amar é mais importante do que eu profetizar. Em todas as funções que tem na igreja, Paulo exalta com muita facilidade. O amor é superior a todos eles. Quer saber se o cidadão realmente tem o Espírito Santo? Vê se ele tem amor pelo próximo. Porque é aí que está a excelência dos dons. Conclusão: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Estes dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixam de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são exemplo de multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Não existe nenhuma base bíblica para dizer que os dons cessaram. Os dons são acessíveis a nós. Entenda, ele é dado, são exemplo de multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja da história. O Espírito Santo é quem nos dá instrumento para o avanço da igreja. É o Espírito Santo quem nos dá dons e nos capacita para a obra de Cristo na terra. Temos algumas perguntas e essas perguntas eu vou deixar na descrição deste vídeo. E que Deus abençoe você poderosamente e que você possa estar comigo na próxima lição, que vai falar sobre o propósito dos dons espirituais. Que Deus o abençoe em nome de Cristo Jesus.